Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito contente de estar recebendo vocês aqui, de ver tantas pessoas interessadas nesse desafio. Antes da gente começar, me conta aí no chat da onde que você está me assistindo. Eu coloquei lá no grupo o aviso, né, de que nós teríamos a live hoje às 8 horas. E uma pessoa me mandou uma mensagem no particular dando uma dica, falando que era para eu avisar que era às 8 horas do horário de Brasília. E aí que a gente se dá conta, né, de que existem pessoas de várias regiões participando junto com a gente. A gente fica muito feliz com isso. Parabéns pela decisão de todos que entraram no grupo. Ó, já estou recebendo algumas mensagens aqui, Manaus, Paraná. Muito legal. E se você conhece alguém que gostaria de participar desse desafio junto com a gente, você pode compartilhar o link do grupo lá do WhatsApp. Mas se você achar que a pessoa tem interesse de estar assistindo essa live aqui e participar com a gente, você também pode compartilhar o link dessa live e depois ela entra no grupo, tá? Ó, tô recebendo mais mensagens aqui, Santo André, São Paulo, Zona Sul. A gente gosta sempre muito de receber as mensagens de vocês, saber quem está participando com a gente. É muito interessante ver assim que às vezes a gente faz uma ação local ali, mas a gente acaba alcançando uma série de pessoas. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui sente que o açúcar ele tem estado mais presente na sua rotina do que deveria? Quem aqui sente que tem comido mais açúcar do que deveria? Podem ser sinceros aí. Eu me incluo nessa lista, né? Não sou diferente de ninguém aqui também. Acabo muitas vezes comendo mais açúcar do que deveria, colocando mais açúcar na minha rotina do que deveria. E talvez você já esteja até antes desse desafio, você já tenha tentado diminuir, já esteja tentando diminuir, já tenha participado de outros desafios semelhantes a esse. Talvez você seja daquela turma que sempre promete que vai começar na segunda-feira. Na segunda-feira eu começo, vai ser só mais um final de semana, é só hoje. Eu vou abrir uma exceção só hoje porque é aniversário de alguém. E quando você vê, você tá lá de novo, né? Tudo do mesmo jeito, não nada mudou. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui logo no começo dessa live. Dessa vez não vai ser só mais uma tentativa. Dessa vez vai ser aí a virada e a gente vai conseguir vencer esse desafio. Eu estou muito feliz porque você decidiu estar aqui hoje, porque você decidiu entrar neste grupo e que você tomou essa decisão. Olha lá, tá chegando alguns comentários aqui. Participei da outra vez e consegui ficar 14 dias. 14 dias. Olha só, o nosso desafio é de 21 dias. Você conseguiu ficar 14 dias, parabéns. Você foi firme aí no propósito por esse período e agora chegou o momento de você vencer a sua própria a sua própria o seu próprio limite aí, né? Se você fez 14, agora tem que fazer mais do que isso. Vamos ver se consegue aí aumentar, bater a meta, né? Superar a sua meta. Era isso que eu estava tentando falar. Vamos ver aí se você consegue superar a sua meta. E não tem problema, os 14 dias eu tenho certeza que já foi aí uma grande vitória, já foi uma luta e já teve benefícios, eu tenho certeza disso. Outra pessoa escreveu: consigo ficar algum tempo com a diminuição, mas tem época que eu caço doce sem perceber. A gente vai entender isso aqui nessa live. Vamos falar um pouquinho o que que acontece, então fica comigo aí até o final. Eu quero começar por um ponto que para mim é o mais importante de todos. Claro que quando a gente fala sobre algum desafio de tirar algum alimento que não faz bem para gente, algum desafio de desintoxicação, a gente pensa em primeiro lugar na nossa saúde. Mas o que eu quero começar aqui essa live tentando fazer você entender que esse desafio ele não é sobre comida. Esse desafio ele não é sobre açúcar. Esse desafio ele é algo que vai além disso, né? Porque esse desafio a gente vai tentar olhar para o que a gente vai viver nos 21 dias do desafio como um desafio de liberdade.
Então, não é sobre comida, não é sobre açúcar, é sobre liberdade. Existe um verso na Bíblia que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. É um verso bem conhecido, muito provavelmente a maioria de vocês já ouviu sobre ele, depois vocês podem até conferir na Bíblia de vocês. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, que fala assim: olha. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu quero começar essa live com esse verso e eu quero que você escute tudo que eu vou falar a partir de agora, direcionado por esse verso da Bíblia. Eu vou até repetir aqui, para ficar bem fixado essa mensagem na nossa cabeça. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Você consegue entender do que exatamente eu estou falando aqui sobre eu não deixarei dominar, eu não me deixarei dominar? E a pergunta que fica é: será que hoje o açúcar tem dominado a sua vida? Acho que a gente precisa começar essa conversa com essa reflexão. O açúcar tem dominado a sua vida? Por qual razão você decidiu entrar nesse grupo? Por qual razão você decidiu participar desse desafio? Qual é a sua motivação? O que que você está buscando quando você fala, olha só esse desafio, eu vou participar com esse pessoal aí desse desafio? O que que você tem como objetivo? Qual a sua meta? O que que você busca alcançar com isso? E a pergunta principal tem que ser essa: será que o açúcar ele tem dominado a minha vida? Será que o açúcar tem me dominado? Porque quando a gente perde o controle, quando a gente come mesmo sem estar com fome, quando a gente sente que precisa de um doce, né? Até uma pessoa que acabou de escrever, olha, mas tem época que eu caço doce sem perceber. Quando a gente sente isso, que a gente precisa de um doce, que a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, será que isso é uma escolha? Será que quando você come sem fome, quando você caça um doce sem perceber, você está de fato fazendo uma escolha? Ou será que você já está sendo dominado por isso, por esse alimento? E esse desafio é exatamente sobre isso, né? O nosso objetivo aqui principal, temos vários objetivos. Esse desafio ele vai trazer para a gente vários benefícios, mas o principal é a gente tentar retomar esse lugar de controle da nossa vida, retomar o controle, retomar o equilíbrio e entender que nós também honramos a Deus através do cuidado do nosso corpo. Existe um outro verso na Bíblia que fala, né, que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E isso que a gente está falando de controle, de dominar as nossas escolhas, está relacionado também com o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Então vejam que esse desafio ele tem uma questão que vai além da questão de saúde, vai além da questão alimentar. Ele traz também uma escolha que alcança também a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a forma como a gente cuida do nosso templo. Veja que os objetivos eles vão além dos objetivos de saúde. Mas eu quero falar aqui para vocês que, sem dúvida nenhuma, o desafio 21 dias sem açúcar também vai trazer para você uma série de benefícios que não são só espirituais, mas também para a saúde física e para a saúde emocional, porque é algo que vai impactar na gente como um todo. Nós somos um ser completo, né? Nós somos formados por espírito, físico e mental. Então, esse desafio ele vai alcançar a gente como um todo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Palombo, eu sou psicóloga integrativa, e sou também terapeuta natural. E aí, voltando a falar dos benefícios desse desafio, eu queria falar um pouquinho aqui para vocês o que a gente vai ganhar também aí em relação à saúde, em questão
do nosso emocional, do nosso físico. Vejam que quando a gente come açúcar em excesso, a gente tem uma série de prejuízos no nosso organismo, e tanto na parte física quanto emocional. Em contrapartida, quando a gente se abstém desse alimento, desse ingrediente aí, a gente passa a ter alguns benefícios. E eu posso citar alguns aqui para vocês, relacionado, por exemplo, às questões de melhora da energia, a gente se sente mais animado. Existem pessoas que sofrem com depressão, transtornos de ansiedade, e quando retiram o açúcar da dieta, tem melhoras nos quadros desses transtornos emocionais. As pessoas passam a ficar mais tranquilas, melhoram a concentração, melhora o humor, melhora a paciência. Então vejam que tem um efeito bem significativo aí na nossa vida cognitiva e também na nossa vida emocional. A gente pode falar também dos benefícios que isso traz para o nosso corpo. Quando a gente faz esse desafio dos 21 dias sem açúcar, a gente vê melhoras nos quadros de diabetes, melhoras em quadros de várias doenças crônicas, como hipertensão, obesidade, pessoas que perdem peso, desinflamam, melhora o funcionamento do intestino, melhora dores no estômago, dores de cabeça. Muitas pessoas que sofrem de fibromialgia também têm redução das dores, dores nas articulações. Olha quantos benefícios, né? Eu tô falando aqui para vocês. É, Tem vários estudos científicos que comprovam que a retirada do açúcar da dieta traz esses benefícios, mas eu nem estou falando aqui para vocês de estudos científicos, porque nós já fizemos outros grupos outros grupos como esse, né, de desafios de retirada do açúcar, e a gente vê na prática, a gente vê na vida das pessoas todas essas melhoras. Inclusive, eu tenho certeza que tem alguém aqui que está assistindo que já participou de outros desafios, que pode inclusive testemunhar, pode dizer aí no chat quais benefícios alcançou durante o desafio, porque são inúmeros. A gente vê assim que muitas pessoas deixam até de tomar medicações de tratamentos que estavam fazendo, porque reduz os sintomas das doenças autoimunes, né, como lúpus, doenças de pele, alergias, problemas respiratórios. Olha, são benefícios que a gente poderia passar aqui a noite inteira falando o quanto faz bem para a pessoa se abster desse ingrediente, né? Então, olha só que às vezes a gente pensa, eu vou ficar sem o açúcar, vou deixar de comer aquele alimento que eu gosto, mas esse desafio não é sobre tirar nada de você, esse desafio é sobre te devolver, é sobre te devolver qualidade de vida, porque tudo isso você vai alcançar se você conseguir se manter aí no seu propósito. E como eu disse, né, eu tô falando aqui de experiência, porque a gente realmente vê muitos benefícios na vida das pessoas que participam. E muitas vezes as pessoas acham, eu não consigo participar porque eu não tenho força de vontade, eu não consegui ir até o final. E às vezes, claro, a força de vontade ela é um componente muito determinante no sucesso desse desafio. Mas eu queria que vocês entendessem que, para além da força de vontade, a gente está falando aqui também de um alimento que ele gera uma certa dependência. Eu sei que muita gente pensa isso, eu não tenho disciplina, eu sou fraca, eu não consigo me manter no propósito. Muitas pessoas podem estar pensando ou falando isso, mas o açúcar, ele é um alimento que ele foi criado para nos viciar. Ele foi criado, o açúcar foi desenvolvido com esse objetivo, de nos tornar viciados. Por quê? Olha só, ele mexe com o nosso cérebro, ele tem uma ação dentro do nosso cérebro, ele age na nossa região cerebral, na mesma região que a cocaína. Olha como que isso é grave.
É lógico que não dá para a gente comparar o açúcar com a cocaína no sentido dos efeitos que isso vai ter na vida e das consequências, né? A proporção dos efeitos e das consequências da cocaína, eles é infinitamente maior do que o do açúcar, sem dúvida nenhuma. Mas ele age na mesma região do cérebro. Então, a mesma sensação de prazer que um viciado em cocaína sente, na mesma região do cérebro, aquela sensação de prazer, de recompensa, e também o mesmo ciclo de vício, o mesmo ciclo de dependência. Então, olha que esse alimento, ele foi criado, né? Ele foi desenvolvido para mexer no nosso cérebro. E ele tem esse efeito tão danoso no nosso cérebro. O açúcar, ele também mexe com os nossos hormônios. E desregulando os nossos hormônios, a gente acaba tendo uma série de prejuízos, inclusive comportamentais, emocionais, cognitivos. E para nós que somos mulheres, ele tem um efeito ainda pior, porque a mulher naturalmente ela já tem uma oscilação hormonal e algumas desregulações hormonais pela própria formação do ser feminino, por conta de ciclo menstrual, por conta de climatério, menopausa, puberdade. Então, a mulher ela tem essas alterações hormonais já por natureza mais intensificada. E aí o açúcar ele entra e mexe ainda mais com os nossos hormônios. Então, os homens não são prejudicados hormonalmente por conta do açúcar? São, mas as mulheres são muito mais prejudicadas nesse sentido. Ele foi feito para mexer ali, para bater num botãozinho que é o nosso botãozinho de prazer. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, como que o açúcar ele age dentro do nosso organismo, e esse mecanismo, inclusive, de vício, né, de criar uma dependência, quando a gente olha para isso, o que que a gente pensa? Que essa luta contra ele é uma luta que chega a ser injusta. E quando a gente entende isso, acho que ajuda porque a gente para de se culpar um pouco, para de ficar nesse lugar de achar que eu sou fraco, eu não consigo, eu não tenho força de vontade. E a gente vai se posicionar, né? A gente sabe que a gente está lidando com um alimento que age no nosso organismo exatamente como uma droga. E a partir disso, a gente vai ter mais consciência para se posicionar diante desse alimento. E entendendo, inclusive, que não é só uma questão de força de vontade. A força de vontade, ela é só mais um dos componentes. É isso que a gente vai fazer aqui nesses 21 dias desse desafio, que é juntos, né, lutarmos aí contra esse mal que traz tantos malefícios para o nosso corpo. Agora nós vamos aqui para a parte prática. Se você quer realmente viver essa experiência aí dos 21 dias de verdade, dos 21 dias sem açúcar, dessa desintoxicação do seu organismo, dessa desintoxicação do seu paladar, da sua mente, você precisa se preparar. Então é fundamental que a gente se prepare para esse desafio. Olha, se fosse fácil, não ia se chamar desafio, não é verdade? Tem um comentário aqui, deixa eu ler o que a pessoa escreveu. Quando eu fiz o desafio da outra vez, mudei também a minha alimentação. Comecei a comer comida mais saudável. Não deixei de comer o açúcar totalmente, mas evito muito. Hoje eu me sinto bem melhor, tenho mais disposição, faço atividade física e estou muito feliz com a minha decisão. Olha aqui, hein? Lembra que eu falei? Existem muitos estudos científicos que comprovam os benefícios da gente não usar o açúcar, mas melhor do que um estudo científico é um depoimento de uma pessoa que vive na própria vida os efeitos dessa decisão. Mas vamos lá, então a gente estava falando aqui que se você decidiu participar deste desafio, você precisa se preparar. Esse preparo exige algumas coisas. Então anota aí, pega um papel, uma caneta para você anotar o que você precisa fazer
para se preparar para esse desafio. A primeira coisa é pensar assim, olha, uma decisão sem um ambiente preparado para aquela decisão pode facilmente vir a se tornar uma desistência. O que que isso significa? Que uma das coisas que você precisa fazer para se preparar é tirar da sua casa tudo aquilo que você sabe que vai te sabotar. Então, se você tem aí doces guardados, qualquer tipo de açúcar, se desfaz, dá para alguém. Sempre que eu vou começar algum processo de detox, que eu vou fazer a desparasitação ou o desafio dos 21 dias de açúcar, eu vou lá na minha despensa, vejo tudo que vai me fazer tentação e dou para alguém. Ou jogo no lixo. Já teve coisas até que eu joguei no lixo. Eu dou, levo para casa da minha mãe, dou para quem não quer fazer o desafio, mas eu tiro da frente. Então é muito importante que você faça isso. Tira da sua frente tudo aquilo que você sabe que vai te sabotar. Não adianta você entrar num desafio e toda hora que você abrir lá seu armário ter aquele doce lá te olhando. Aí você pode falar assim: "Ah, Renata, mas eu moro com outras pessoas e essas outras pessoas não querem fazer o desafio, eu vou fazer sozinha, então não tenho como tirar esses alimentos da casa. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: seu desafio vai ser um pouquinho maior do que de quem consegue tirar da frente, mas não é impossível. Nós aqui estamos falando com adultos, todo mundo que está aqui são adultos e adultos fazem suas escolhas e não precisa ficar dependendo das ações dos outros para tomar suas decisões, certo? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa encarar é isso. Se você está entrando nesse desafio sozinha, sozinho, e as pessoas que moram com você não vão entrar nesse desafio com você, não tem problema. Isso não é motivo para você não fazer. Você vai ter um pouco mais de dificuldade? Seu grau de dificuldade vai ser maior? Sim. Mas você é adulto, você pode tomar uma decisão e sem ficar colocando a culpa em ninguém. Olha, eu tenho duas crianças dentro de casa, eu tenho duas filhas pequenas. E eu já fiz alguns processos de desintoxicação, por exemplo, que eu não faria com elas, porque eram processos bastante rigorosos e eu não ia submeter as crianças a eles, né? Então eu fiz e tinha que preparar comida para elas. E já teve época em que minhas filhas eram bebezinhas e tinha que dar comida na boca. E eu, né, fiz o que eu tinha que fazer, porque a gente adulto faz o que tem que fazer, e eu não comia os alimentos que eu não podia comer. Então, se você tem a possibilidade de se desfazer de tudo aí da sua despensa, faça isso. Joga no lixo, dá para alguém. Se você vai fazer isso em família, melhor ainda. Mas se essa não é a sua realidade, não desista, porque não é isso que vai fazer as coisas acontecerem. Meu filho tem 11 anos, é aconselhável fazer ou ainda não? Com certeza, com toda certeza. É claro que é assim, Eva, ele tem que concordar, né? Porque não é para se a criança não concorda e você começa a tirar as coisas ali dele, você vai virar uma tortura. Não é essa a ideia, tá? Ninguém deve fazer o desafio forçado. Esse desafio deve partir de cada pessoa. Mas com toda certeza ele deveria fazer, né? Tomara que ele queira fazer. Essa pergunta que a Eva fez é bem importante, gente, porque esse desafio dos 21 dias sem açúcar não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer. Criança, idoso, adulto, mulher, homem, diabético, pessoa que sofre de qualquer doença, não existe contraindicação. Todo mundo pode fazer esse desafio, certo? Quando eu dei o exemplo aqui das minhas filhas, Eva, é porque eu estava me referindo a outros tipos de processo de desintoxicação que são muito mais rigorosos, tá? Que a gente tira vários tipos de alimentos, aí esse não é aconselhável para criança, mas esse dos 21 dias de açúcar, qualquer pessoa pode fazer. Vamos lá, a gente está já tá falando do preparo. Então, a primeira coisa que eu faço, vocês estão anotando aí, anota no papelzinho. Quem não estiver anotando, não tem problema, depois assiste a gravação no YouTube. Mas é bom anotar, porque às vezes até a gente achar onde que tá ali na gravação o que eu falei demora. Então, se tá anotado, não tem erro. A primeira coisa, o que que é? Tirar tudo da frente que vai te sabotar. Segunda coisa, avise as pessoas que convivem com você.
Conversa com as pessoas aí da sua casa, explica para elas que você está entrando nesse desafio e peça colaboração, principalmente para não comer perto de você, para não te oferecer, para não forçar a barra, para não te criticar. Você pode conversar também com as pessoas do seu trabalho, para que as pessoas possam compreender e te ajudar nesse desafio. A ideia do nosso desafio, o que a gente está propondo aqui, são apenas 21 dias. Se as pessoas que convivem com você não forem capazes de te apoiar num projeto de 21 dias, a gente precisa rever algumas coisas, não é verdade? Então, conversa com as pessoas que convivem com você, explica para elas por que que você está querendo fazer esse desafio, qual que é a importância disso para a sua vida, para a sua saúde, para a sua espiritualidade e peça ajuda dessas pessoas, peça o apoio dessas pessoas. Até porque, muito mais do que essas pessoas ficarem te oferecendo doces ou ficar comendo doces na sua frente, você também pode passar por um processo de abstinência aonde você pode ficar mais irritada, você pode ficar mais sonolenta, você pode ficar ter alguns efeitos ali de abstinência. E essas pessoas ali que estão ao seu redor, elas podem te apoiar até nesse sentido e entender que você está passando por esse processo por conta do desafio e te ajudar, te respeitar, te apoiar. Então, ter o apoio das pessoas que estão ao nosso lado é bem importante. Terceira coisa é se organize. É sempre importante a gente estar organizado para lidar com, principalmente com os imprevistos. Se você sabe que você vai sair de casa, vai ficar um longo período de tempo fora de casa, leva alguma coisa para você comer, alguma coisa que não tenha açúcar, carrega com você algum alimento, alguma coisinha que você sabe que vai te salvar ali na hora da fome. Tenha sempre as coisas preparadas com antecedência. Tenha sempre algum recurso de socorro, sabe quando bate aquela fissura? Tem alguma coisa ali que vai te ajudar naquele momento, porque se você não se organizar, se você não se preparar para passar por isso, no primeiro imprevisto que você tiver, você vai cair, você vai desistir. Então, esse desafio, ele exige organização, ele exige um preparo. Isso é bem importante, gente, não subestime essa questão do preparo. Se você está ali num momento onde você começa a sentir fome, você está na rua, o que que tem de saudável para comer na rua? Não tem nada saudável para comer na rua. Você está morrendo de fome, você está na rua, você vai passar ali num bar, numa lanchonete, num supermercado, o que você vai comprar para comer? E aí as chances de você desistir, de você cair e não conseguir cumprir o seu propósito é muito grande. Por favor, não subestimem a organização, ela é muito importante. Tenha sempre substituições, essa é a quarta dica. Tenha sempre substituições quando bater aquela fissura, né? Você pode ter frutas secas, como ameixa, uva passa, banana passa. Você pode ter frutas em natura. As frutas em natura, elas são muito boas, para ajudar a gente nesse processo. Bateu aquela fissura, tem uma fruta por perto, carrega uma banana na bolsa, carrega uma fruta picada ou as próprias frutas secas que eu acabei de falar, mas seja intencional. A ideia aqui não é buscar a perfeição, você não precisa fazer tudo perfeito, não precisa ser a coisa mais perfeita do mundo, até porque não é impossível a gente fazer as coisas da forma mais perfeita, mas seja intencional, saiba qual é o seu propósito, não deixe as coisas acontecerem assim de forma leviana. E ainda assim, olha, se você tá na rua e você bate aquela fome desesperadora e você não se preparou para aquele momento, é melhor que você fique em jejum, fique com fome, do que você vai e compre alguma coisa que você não deva. Vamos falar o que que a gente não deve comer, né? Talvez você esteja aí pensando, não sei se essa é a sua primeira vez neste desafio, mas muitas pessoas ficam com essa dúvida: o que é que eu não posso comer? O que é para retirar da dieta nesses 21 dias? Nós vamos retirar da nossa dieta nesses 21 dias todo açúcar adicionado. Tudo que é açúcar adicionado, a gente não vai comer.
E aí, o que que a gente está falando? Do que a gente está falando aqui, ó? Vamos lá. A gente não está falando só daquele saco de açúcar que você pega uma colher para adoçar seu café, seu chá ou seu suco. Não é isso. Não é só isso. Ah, então agora eu vou beber café sem açúcar, ou vou beber o suco sem adoçar. Vai beber o café sem açúcar e o suco sem adoçar, mas não é só isso, tá? Então, a gente tá falando desse açúcar que você adoça suas bebidas, mas a gente tá falando também de todo o açúcar que é adicionado a todos os outros alimentos que a gente come. Aí a gente pode citar, então, vou citar alguns aqui, né? Não vou conseguir citar todos, mas vocês vão, por lógica, saber do que se trata. Olha, vamos pensar sobremesas chocolate, sorvete, pudim, açaí, balas, todos esses alimentos têm açúcar adicionado, então eles estão fora do nosso desafio. Bolacha recheada, refrigerante, xarope, sabe xarope? Por exemplo, tem açaí que é adoçado com como que chama? É o xarope de guaraná, né? Também não é para usar esse tipo de açúcar. Não é para usar açúcar mascavo, não é para usar açúcar demerara, açúcar branco, nem pensar, né? Eu acho que esse já tá totalmente óbvio. E tudo que tiver açúcar, alimentos industrializados, sucos industrializados, quando a gente vai no mercado, tem aqueles sucos de caixinha e a grande maioria deles tem adição de açúcar. Tudo isso você vai retirar da sua dieta. Tudo que tiver açúcar adicionado, a gente vai retirar da dieta. Ah, Renata, mas como é que eu sei que tem açúcar adicionado? Você vai olhar no rótulo ali do produto. Você vai pegar o rótulo e vai ler e vai estar escrito lá, açúcar. Esse alimento não entra aí no nosso desafio. Então, tem muitos alimentos que têm açúcar escondido. Tem muitos alimentos que a gente às vezes acha que não tem, mas tem açúcar. E a gente deve desconfiar de todos os, os rótulos de alimentos que tem aquele monte de ingredientes. Se você pega o rótulo e tá cheio de ingredientes, desconfie. Provavelmente não é um alimento bom para você se alimentar. Guarda essa frase quando você for no supermercado. Se tem rótulo demais, desconfie. Quanto mais natural, melhor. Essa é uma boa dica, buscar alimentos aí o mais natural possível, tá? Teve uma pessoa aqui, ó, a Eva escreveu nem mel. Eva, o mel pode usar sim, tá? Só que vamos usar o mel com bastante moderação. O mel, inclusive, ele pode ser usado aí num momento de fissura. Quando você, eu preciso muito comer um doce, o mel pode ser uma opção. Só que veja bem, Eva, uma coisa que a gente gosta sempre de falar é assim, olha, o nosso objetivo aqui é desintoxicar, certo? A gente quer desintoxicar a nossa mente, a gente quer desintoxicar o nosso corpo e nós também queremos desintoxicar o nosso paladar. E muitas vezes a gente vai querer usar o mel para suprir aquela necessidade absurda que a gente tem do doce. E aí é como se a gente estivesse tampando o sol com a peneira, sabe? Não que o mel faça mal para a saúde, veja bem, não é isso. O mel ele é extremamente saudável, um alimento que a gente pode sim incluir na nossa dieta. O que eu estou dizendo é que a gente não deve substituir todos os açúcares que a gente come no nosso dia a dia pelo mel, porque senão a gente não vai conseguir fazer essa desintoxicação do nosso paladar. Imagina, eu vou comer uma fruta. Eu estou acostumada a comer aquela fruta com leite condensado. O seu paladar, ele está altamente intoxicado. Ele nem deve sentir o sabor real da fruta, por conta do excesso de açúcar que você come junto com a fruta. Se você tira o leite condensado e coloca o mel, embora o mel seja saudável comparado ao leite condensado, mas o seu paladar ainda vai estar sentindo aquele doce excessivo do mel e você vai continuar mascarando o sabor natural da fruta. E o nosso objetivo aqui também é desintoxicar o nosso paladar. O nosso objetivo aqui também é que a gente passe a sentir o sabor natural dos alimentos e que a gente passe a ter prazer no sabor natural dos alimentos conforme Deus criou.
Todos os alimentos que Deus criou, eles são muito saborosos. Muitas pessoas acham ruim porque estão com o paladar extremamente intoxicado. Então, vocês podem sim usar o mel com muita moderação, tá bom? E sempre fazendo essa pergunta: será que eu estou usando o mel como um substituto do açúcar para sanar a minha necessidade de doce, para sanar a toxicidade do meu paladar? Ou eu estou usando aqui com moderação, porque eu quero comer uma coisinha docinha agora, só para me ajudar a passar por esse momento de fissura. Então, vão avaliando isso, tá? Para vocês poderem aí chegar num equilíbrio, né? Não adianta, mesmo os alimentos saudáveis, se a gente come em excesso, eles também vão nos fazer mal. Agora vamos falar um pouquinho aqui. Eu vou dar algumas dicas para vocês do que vocês podem fazer para suprir a necessidade de doce, para controlar a vontade quando vier aquela vontade de doce. Algumas coisas eu já até falei aqui, porque eu sei que muita gente pode estar pensando, mas e a vontade do doce? O que que eu faço quando vier aquela vontade? Olha, primeiro você precisa entender uma coisa. A vontade ela vai vir mesmo porque você está intoxicado, porque você está dependente de açúcar, o seu corpo está dependente de açúcar. É uma dependência química, então é impossível você passar por esse desafio dos 21 dias e falar, ah, não, você não vai ter vontade de açúcar. Isso é mentira. Se eu falasse isso, eu estaria enganando vocês. Vocês vão ter vontade de comer açúcar, principalmente nos primeiros dias. Os primeiros dias são os dias mais difíceis, porque o corpo ele vai entrar no processo de abstinência. Que eu faço quando acontecer isso? Primeira coisa é lembrar que vontade passa. Vontade passa, até tem um ditado popular aí que fala que ninguém morre de vontade. A gente morre por comer aquilo que a gente está com vontade, mas de vontade ninguém morre. Então a vontade ela vai passar, ela não é permanente, ela vai ter um pico, você vai entrar ali numa fissura, mas ela vai passar, certo? Quem tiver aqui me assistindo que já em algum momento da vida talvez parou de beber ou parou de fumar, o processo é o mesmo. É o mesmo mecanismo aí que o corpo utiliza. Depois que passa esse pico, a vontade vai embora e você já não vai estar mais ali naquela necessidade extrema. Mas pode ser que tenha ali um meio de um pico, alguma coisa mais leve. E a gente tem sim aqui algumas dicas que podem te ajudar a passar por isso. Que você pode fazer? Você pode comer muito bem nas suas refeições principais. A nossa orientação é que você coma 3 refeições por dia apenas e não coma entre as refeições, esse seria o ideal. E você coma muito bem nas suas refeições. O que é comer muito bem nas refeições principais? É comer em excesso? Não, é comer com qualidade. Então, você vai comer ali na hora do seu almoço, você vai comer sua proteína, seu carboidrato, vai comer uma quantidade significativa para te saciar, não para te empanturrar, para te saciar. E isso se alimentar bem nas principais refeições já é algo que ajuda bastante. Tem pessoas, por exemplo, que não têm por hábito tomar o de jejum, fazer o de jejum. O que acontece quando a pessoa não faz o de jejum? Ela vai sentir fome mais rápido, vai ter mais vontade de comer outras coisas, porque o corpo dela não está nutrido. Quando o nosso corpo está nutrido de forma adequada, ele vai sentir menos necessidade do açúcar. Isso é natural, isso é fisiológico. Faça boas refeições principais, façam refeições principais com qualidade, como muita verdura, muitas frutas, muitos alimentos em natura, alimentos crus. Isso ajuda bastante. Tem uma dica que é muito boa, que é sempre de juntar um alimento proteico com um óleo, uma gordura boa. Vou dar um exemplo: você pode comer ali uma salada de grão de bico com pedaços de abacate ou temperada com um azeite de boa qualidade, porque a proteína junto com a gordura boa, ela promove no nosso corpo uma saciedade e prolonga o nosso período de a gente não vai sentir fome com tanta rapidez. Então essa é uma boa dica. Faça boas refeições principais. Segunda dica, beba muita água. A água ajuda a eliminar
as toxinas do nosso corpo. Quanto mais água você beber, mais as toxinas mais rápido as toxinas vão sair do seu organismo e mais rápido você vai sair aí da abstinência. Até tem uma pergunta aqui, ó, quantos dias mais ou menos demora a abstinência? Esse período da abstinência é muito relativo, ele vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que fica vários dias sentindo, mas o que a gente vê de forma mais comum é demorar cerca de 3 dias. Geralmente, ali no primeiro dia, a pessoa tem uma abstinência maior, no segundo. Também ainda é bem difícil. No terceiro já começa a melhorar, e aí no quarto já vai, a abstinência já vai diminuindo. O que a gente costuma ver com muita frequência é esse tempo aí de 3, 4 dias para a pessoa sair daquele momento mais difícil, tá bom? Isso não significa que depois dos 3, 4 dias a pessoa não vai ter vontade de doce, mas aquela parte mais difícil, mais sofrida, já vai ter passado. Mas tem gente que pode ir até mais do que isso. E na abstinência, a gente pode inclusive dar sintomas físicos, viu? Como dores de cabeça, sensação de fraqueza. A pessoa pode sentir algumas, até tremedeira. Tem pessoas que até têm tremor por deixar o açúcar. Olha como que é grave, né? Quando a gente fala que é um alimento viciante, a gente não tá brincando aqui, nem exagerando. Então, é de fato algo bem complicado. Mas cada pessoa vai ter o seu tempo e a água ajuda muito a eliminar as toxinas. Além do que, quando você estiver naquela vontade de comer doce, beber água também ajuda muito. Deu aquela vontade, você quer doce, vai lá e bebe água, e a vontade vai passar e a água vai te ajudar bastante nesse sentido. Então, a água é um excelente recurso para ajudar a gente a vencer esse desafio. Outra dica é esperar alguns minutos. Bateu a vontade de comer doce, fala assim: ó, vou esperar 10 minutos. Vou esperar 10 minutos, marca no relógio, liga o cronômetro do celular. Fala, eu vou aguentar aqui 10 minutos. Daqui 10 minutos eu decido se eu como ou não. E aí você então espera alguns minutos, porque, como eu já disse, né, a vontade ela vem, mas ela passa. E às vezes você precisa só desse tempo para se concentrar e para ver que você consegue ficar sem aquele alimento. E tenha sempre as substituições, a gente já falou sobre isso, a importância de ter sempre as substituições. Tem até uma dica muito boa, vocês podem deixar preparadinho, pertinho de vocês, aí na casa, onde no seu trabalho, uma misturinha de mel com canela. Olha o mel aqui, né? Alguém perguntou se o mel era proibido, o mel não é proibido. Você faz uma misturinha de mel com canela e deixa separadinho ali. Quando vier essa vontade, você veio à vontade, você marcou os 10 minutos do relógio, você bebeu água, e não passou e você continua naquela fissura, você pega essa mistura do mel com canela, um pouquinho, é só um pouquinho, coloca embaixo da língua, mel com canela, e isso vai te ajudar a ter essa acalmar esse desejo. Então, é uma ótima dica. E as substituições também podem ajudar. Não tomem decisões no auge da vontade. Quando você estiver com aquela vontade absurda, não toma uma decisão assim, eu vou desistir desse desafio, eu não aguento mais, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não sou capaz. Espera a vontade passar, aí depois você toma as decisões. Não façam decisões no momento em que você estiver no auge da vontade. O que que a gente pode fazer aí para não desistir? Porque em alguns momentos pode sim passar pela nossa cabeça a vontade de desistir. Vejam, a gente teve uma pessoa que participou aqui no comecinho que falou que fez só da outra vez, conseguiu fazer só 14 dias. Alguma coisa aconteceu para ela desistir no meio do caminho. O que será que aconteceu? É importante a gente ficar atento a esses gatilhos para que a gente não desista, para que a gente possa ir até o final. Olha, eu sempre falo para as pessoas que participam dos detox comigo, né? Eu tenho vários programas de detox, eu já acompanhei várias pessoas nesse processo, já fizemos esse grupo do desafio dos 21 dias sem açúcar outras vezes. E o que eu sempre falo para as pessoas é que, gente, se nós não formos capazes de vencer um alimento por 21 dias, porque aqui a gente não tá nem falando para vocês assim, ó, não é para vocês nunca mais comerem, nunca mais comam um bolo, nunca mais comam um brigadeiro. A gente não tá nem falando isso, a gente tá falando de 21 dias. Pensem comigo.
Se nós não formos capazes de vencer um alimento por 21 dias, a gente vai ser capaz de vencer o que nessa vida, gente? Quais são os gatilhos que estão fazendo a gente desistir? Eu não quero que ninguém fique pelo caminho. Quero que todos nós cheguemos aí ao final desse desafio, certo? A pessoa até respondeu aqui, ó. Eu fiz um concurso e fui mal. Cheguei em casa triste, tomei um sorvete. Aí acabou o desafio. Muito obrigada por você compartilhar seu testemunho, porque, inclusive, eu ia falar exatamente sobre isso. Bom, primeiro essa questão, né? Vamos ficar firmes aí nos 21 dias, mas se acontecer de você cair, não desista, retoma no dia seguinte, mas não desiste. A gente tem mesmo esse padrão de comportamento de tudo ou nada. Isso é do ser humano. Ou eu vou fazer perfeito aqui do 100% certo, ou então não vou fazer nada, vou chutar o pau da barraca, né? Como dizem. Não façam isso. Não, não precisa ser tudo ou nada. A gente pode encontrar um equilíbrio aí entre uma coisa e outra. Aconteceu, teve uma recaída, no dia seguinte você retoma. Não tem problema. Siga no desafio, só não desista. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Pensem sempre nisso. E foi muito legal o seu testemunho, porque você trouxe, inclusive, aqui o seu gatilho. Você falou assim: olha, eu fiz um concurso e eu fui mal. E eu fiquei triste. E os nossos gatilhos emocionais, eles realmente fazem a gente ter esse tipo de recaída. Descontar muitas vezes as nossas emoções na comida. A gente desconta as nossas emoções ou porque tá triste, ou porque teve um dia estressante, ou porque tudo deu errado, alguém brigou com a gente, estamos frustradas. Também descontamos na comida quando estamos bem. Se a gente conseguiu uma coisa boa, se a gente está numa festa, se a gente vai viajar. Então, tanto a gente recompensa as nossas felicidades e também as nossas tristezas com a alimentação. Isso são gatilhos, fiquem atentas a esses gatilhos. Se você recair, não tem problema, retoma o desafio, mas não desista. Ninguém aqui está pedindo perfeição. Se você escorregar, na próxima refeição você retoma. Se apoie no grupo, nós temos um grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp ainda e está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar um link aqui embaixo. Você clica nesse link, me chama lá no WhatsApp que eu te mando o link do grupo para você participar. Porque pode ser que alguém assista depois a gravação pelo YouTube e não esteja no grupo ainda. Eu acredito que todo mundo que está aqui me assistindo ao vivo já está no grupo, né? Mas se você está me assistindo, tá assistindo a gravação pelo YouTube, me chama no WhatsApp pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. E eu vou te mandar o link do grupo. Se apoie no grupo, busca a ajuda do grupo, veja lá os testemunhos de alguém que já passou por isso, que venceu, alguém que recaiu, alguém que superou, alguém que desistiu. Todas as pessoas, as histórias, elas nos fortalecem de alguma forma. Então, não só se apoie no grupo, como compartilhe no grupo também as suas experiências, porque às vezes a sua experiência pode ajudar outras pessoas a continuarem a caminhada. E lembre-se do seu motivo. Sempre que você pensar em desistir, tenta se lembrar por que eu entrei nesse desafio, qual era o meu propósito, o que eu queria alcançar quando eu decidi participar deste projeto, desse programa. Você não precisa fazer tudo perfeito, você só precisa continuar. Escreve aí no seu caderninho das anotações essa frase. Você não precisa fazer. Escreve assim, ó. Eu não preciso fazer tudo perfeito. Eu só preciso continuar. Eu só não posso parar. Parar é proibido. Ó, vamos colocar duas coisas aqui no desafio sem açúcar. É proibido o açúcar e é proibido desistir. Quero finalizar nessa live lembrando você de uma coisa: você não está sozinho, você não está sozinha. Esse desafio não é individual. Estamos todos juntos, um fortalecendo o outro. A gente vai caminhar junto, a gente vai alcançar junto, e isso faz toda a diferença. Quando a gente decide fazer alguma coisa parecida com isso sozinho, é tudo muito mais difícil. Quando a gente tem apoio, a gente consegue ir mais longe. E o grupo, ele vai servir para várias coisas ali. A gente vai dar orientações, vamos compartilhar receitas que você pode fazer sem açúcar, vamos ter compartilhamento de testemunhos. Eu vou fazer agora um último desafio aqui
É algo bem simples, mas que é poderoso. Uma das coisas que ajuda muito a gente é o final, quando a gente se propõe a fazer uma coisa, uma das coisas que nos ajudam a ir até o final é nos comprometermos publicamente. Quando a gente se compromete, isso também já é comprovado que quando a gente se compromete publicamente com aquele propósito, as chances da gente desistir, as chances da gente desistir diminui muito. Então, eu vou fazer aqui um desafio para você no finalzinho dessa nossa live. Eu quero que você escreva aqui no chat para mim, ó. Eu vou até o fim. Vamos lá? Todo mundo que está aqui ao vivo comigo, eu quero escrever aí, ó. Eu vou até o fim. E aí a gente vai se posicionar, vai se comprometer publicamente e nós vamos juntos aí nos 21 dias sem açúcar. Aí, ó, uma pessoa já escreveu. Eu vou até o fim. Parabéns pelo seu compromisso. Eu vou até o fim. Vamos lá, ó. Estamos agora nesse exato momento com 18 pessoas ao vivo. Quero 18 frases aí. Eu vou até o fim. Muito bem, Arão. Gislândia, parabéns pela decisão de vocês. Ó, uma pessoa escreveu: parar não é uma opção. Clichê, mas é muito válido. Isso aí, Eva. Parar não é uma opção. Vamos lá. O Wellington escreveu: eu vou começar e vou até o fim. Isso aí, ó. Tô lendo o nome de todo mundo aqui. Vocês estão se comprometendo publicamente comigo e com todo o grupo. Agora, a nossa live chegou ao fim. Eu passei aqui todas as informações necessárias para vocês, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser, eu vou abrir o microfone. Ó, o microfone está aberto. Quem quiser pode ligar o microfone e fazer uma pergunta, esclarecer alguma dúvida. Se não quiser fazer pelo microfone, pode fazer pelo chat aqui. Eu vou responder vocês. Tereza, você levantou a mão? Quer fazer uma pergunta ou foi sem querer? Não, eu Pode falar, levantei a Tereza. mão, mas eu levantei, peraí, deixa eu levantei a mão, mas eu quero agradecer você pela live que você fez, por ter aceito o convite. Então, eu quero agradecer bastante a sua participação aqui, que é muito importante esse esclarecimento antes do início do desafio, né? Porque parece muito simples, né? A pessoa pensa, eu só vou tirar o açúcar e tá tudo certo. E na verdade não é. Então, Sim. obrigada. Eu que agradeço pela confiança no meu trabalho e pelo convite. Ô, Tereza, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, ó, super importante. Eu não falei na live, deveria ter falado. Ela perguntou assim: pode usar adoçante? Não pode usar. Não. Gente, o adoçante é pior do que o açúcar, né? A gente tinha que fazer o desafio dos 21 dias sem adoçante. Gente, os adoçantes sintéticos, eles são muito, muito piores do que açúcar. Não usem adoçante. A pessoa colocou aqui, ó, estévia. A estévia ela é um adoçante que tem algumas, como que eu poderia, alguns dilemas em relação a ela. Alguns profissionais da saúde defendem o estévia, dizendo que é um adoçante natural. E de fato, dependendo da formulação dele, ele pode até ser um dos menos piores, mas mesmo assim tem estévia no mercado que não é bom, então a gente prefere dizer para não usar, tá bom? Mas sim, dependendo da formulação do estévia, pode ser uma opção para algumas situações. Mas não usem adoçante, principalmente os adoçantes sintéticos, principalmente os adoçantes sintéticos, gente. Melhor você comer o açúcar do que usar o adoçante sintético, tá? Então não usem adoçante. Mais alguma dúvida? Como fazer para o café não ficar amargo? Não tem jeito. Não, eu não tomo café, viu, Gislândia? Eu não tomo café, não posso te dar essa dica porque eu não tenho conhecimento de causa para te dizer. Se alguém aí tiver alguma dica para adoçar o café sem usar adoçante, eu Eu já ouvi diria, dizer. É, diz aí, Tereza. eu diria como eu já tomei muito café na minha vida, hoje eu já não tomo mais, mas o seu paladar muda e você acaba tomando café sem açúcar e sentindo o sabor do café. Com os dias, o seu paladar vai mudar e você vai sentir realmente o sabor do café. Mas o ideal é você optar por outro tipo de, De bebida. de alimento, né? Não o café, mas como um chá, um suco, que é mais saudável. Mas se não conseguir, daqui a uns dias o café já vai mudar de sabor.
Sim, eu ia falar exatamente isso que a Teresa falou, Gislândia. O que eu ouço das pessoas que eu atendo, que tomam café, é que elas tiram o açúcar. No começo é bem difícil, porque o café é bem amargo, mas depois elas se adaptam e melhora muito. E aí depois essas pessoas dizem que nem conseguem mais tomar café com açúcar. Esse é o testemunho que eu ouço das pessoas que tomam café. Tá bom? Eu já ouvi também pessoas que já recebi testemunhos de pessoas que eu atendo também que elas colocam uma colher de óleo de coco no café. Não sei o que que acontece quando faz isso. Tenta aí ver o que que você acha. A Gislane escreveu, já tentei, é difícil realmente, mas tirar o açúcar da dieta é difícil, viu, Gislane? Não é só do café, não. Por exemplo, a minha grande dificuldade, por exemplo, é chocolate. Eu não tomo café, nunca tomei café. Mas eu gosto bastante de chocolate. E é muito difícil ficar sem chocolate. Acredito que é a mesma dificuldade que você de tomar o café amargo. Outra pergunta, não, acho que não é uma pergunta, acho que é uma informação. Tem gente que usa a tâmara para adoçar sucos, vitaminas, sim. Você pode usar a tâmara, você pode usar a água da tâmara, sabe? Deixa a tâmara de molho e você usa essa água para fazer o suco. Existem essas possibilidades, sim. Mas lembrem um pouco também, gente, do que eu falei sobre a gente desintoxicar o nosso paladar. Algumas coisas, não é que eu não posso nunca mais comer nada doce, não é isso. Mas pensa assim, ó, um suco natural. Um suco natural, será que ele precisa ser adoçado por alguma coisa? Ou será que a gente não deveria aprender a sentir o sabor natural daquele alimento e sentir prazer naquele alimento? Ah, vou comer, como eu disse, o exemplo do leite condensado em cima da fruta. Será que eu preciso colocar alguma coisa para adoçar essa fruta? Ou será que eu não posso aprender a apreciar o sabor natural dela? Então, a gente pode sim usar esses recursos, a água de tâmara e tudo mais. Porém, sempre lembrando que nesse desafio a gente também pode buscar a desintoxicação do nosso paladar e a apreciação do sabor natural dos alimentos. Uma pessoa escreveu: pode tomar suco de uva? Suco de uva integral pode, tá? Que se você vai comprar o suco de uva no mercado, aí você vê lá no rótulo, tem que estar escrito suco de uva integral. Se tiver a adição de açúcar, não pode. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar a live. Agora nós estamos com 21 pessoas ao vivo aqui, ó. Subiu um pouquinho. Quem entrou na live agora já no finalzinho, vai poder assistir depois a gravação da live pelo YouTube, tá certo? Felipe. Eu entrei pouco tempo no grupo, então eu peguei pouca informação. Assisti um pouco do que você falou e o que você passou foi toda a lista para se preparar antes do domingo, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. Eu vou pegar depois. Eu vi você falando de alguns doces, se eu puder dar uma dica aqui, eu já fiz isso uma vez, eu fiz uma desintoxicação e foi muito bom. Eu fiz sorvete de manga, manga pura mesmo. Congela os pedacinhos de manga, bate, depois fica um sorvete muito saboroso, muito mesmo. Maravilhoso, é um dos preferidos aqui em casa. Ótima dica, Paty. Aliás, um dos propósitos do nosso grupo é troca de receitas. Então, a gente vai passar receitas para vocês, mas quem tiver receitas aí igual a Paty, pode compartilhar com a gente também, certo? Vou fechar aqui. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Até mais, pessoal. Muito obrigada a todas, a todos. Boa noite.